De Jesus. Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia, vamos ministrar a palavra de Deus. Versículo 17 ao 21. Graças a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segundo aos Coríntios 5, 18. 17, perdão. E como os irmãos bem sabem, né, muitos aqui infelizmente foram acometidos pela Covid, por isso que muitos não estão presentes, e vamos continuar orando uns pelos outros. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pode se aceitar em nome de Jesus? Aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando sobre julgamento, sobre mensagem de reconciliação, sobre o ministério de reconciliação e sobre ser embaixador. Ele diz que se essa carne, essa tenda, esse tabernáculo se desfizer, nós temos uma casa feita por mãos humanas. Nós temos um tabernáculo, não feita por mãos, mas eterna nos céus. Se o nosso corpo se desfizer, nós temos uma morada eterna nos céus. E aí ele vai dizendo que foi o próprio Deus quem preparou isto. Nós vamos comparecer diante de Deus, diante do tribunal de Cristo. Então ele vai tratando sobre essa questão do julgamento, e ele vai pregando sobre a palavra de Deus. Ele vai pregando que as pessoas estavam afastadas do Evangelho, as pessoas estavam longe de Deus, e por isso havia a ira de Deus sobre essas pessoas, a condenação do pecado estava sobre essas pessoas, mas através de Cristo, ele recebe a mensagem da reconciliação, ele recebe a mensagem, o evangelho das boas novas, e ele diz que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo a humanidade, e ele diz que, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse rogando por nós, dizendo para pregar às pessoas que se reconciliem com Deus, que se voltem para Deus. Por quê? Porque longe de Deus pesa sobre nós a condenação do pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, é a vida eterna.
E então nós queremos tratar sobre sermos embaixadores de Cristo, sermos ministros da reconciliação. Nós não somos ministros da condenação, nós não somos ministros daqueles que apontam, mas nós temos uma mensagem dada pelo nosso Deus Todo-Poderoso, uma mensagem poderosa de reconciliação, aleluia. E que reconciliação é essa? É a reconciliação de Deus com o ser humano. O ofendido com o ofensor. Deus é a parte ofendida, porque o nosso pecado, as nossas atitudes ofendem a Deus. E Deus, Ele é o ofendido. Nós somos o ofensor, mas Ele é misericordioso, amoroso, gracioso. Mesmo sendo ofendido, Ele ama de tal maneira que Ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário. Então é Ele que nos aceita. Muitas vezes a gente fala: você quer aceitar Jesus? Mas é Ele que nos aceita. Não somos nós que aceitamos a Ele, embora a gente já acostumou a falar isso, né? O que diz no Evangelho de João? Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Então Ele que nos escolheu. Então o que é um embaixador? O que é ser um embaixador? É um porta-voz oficial de uma nação no país estrangeiro. É um funcionário diplomático do grau mais elevado, que representa diplomaticamente um país junto a outro estado ou órgão internacional. O embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática do seu país de origem e detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades internacionais previstos na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Também é função do embaixador informar o governo de seu país sobre os acontecimentos da nação estrangeira e promover relações amistosas diplomáticas, a fim de melhorar vínculos econômicos, culturais, científicos entre dois estados. A tarefa principal de um embaixador é melhorar as relações entre os países envolvidos em termos políticos, econômicos, sociais e culturais. Por isso é preciso que ele tenha bastante conhecimento diplomático para desempenhar o seu trabalho. Esse é o conceito de um embaixador que nós vemos no nosso estado, governo, no nosso país, ou nos países aí afora. Aí agora a gente traça um paralelo com o que a palavra de Deus ela diz. Eu estava estudando para ser embaixador, ou trabalhar com comércio exterior. Eu fazia relações internacionais na Universidade Católica de Brasília. Mas Jesus mudou o curso. Jesus mudou a história. Jesus falou: agora eu vou te fazer embaixador de Cristo. Eu vou fazer de você o embaixador do ministério da reconciliação. Aleluia, louvado seja Deus. Nós somos representantes de um rei que é acima de todo o reinado. É o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós temos a sua Constituição, que é esta palavra, é ela quem diz o norte, aleluia. E o embaixador, ele representa esta autoridade máxima. Ele vai em uma missão, ele está como um estrangeiro em terra estranha. Se você for no setor de embaixadas ali em Brasília, ali é um pequeno território de um determinado país
país, você não pode entrar, você não tem acesso livre a qualquer hora, e ali dentro os embaixadores e os funcionários, eles têm privilégios, eles têm prerrogativas, eles estão representando o seu país, eles estão amando do seu chefe de Estado, eles estão ali embasados diante de uma Constituição, diante da lei dos seus países. Então nós estamos a serviço do Rei dos Reis para pregar uma mensagem de que Deus salva o mais vil pecador. Aleluia. Deus só não reconciliou consigo mesmo a humanidade, mas também comissionou mensageiros para proclamar essas boas novas. Todos quanto derem ouvidos ao chamado para o arrependimento e a fé, experimentarão a alegria da reconciliação com Deus. Como foi dito aqui, que Deus está chamando ceifeiros, que Deus está precisando de pessoas, que Deus quer pessoa, Ele reconcilia a humanidade consigo mesmo, e agora também precisa, aleluias, que pessoas adentrem a esse ministério, a essa missão. Antes, nós éramos inimigos de Deus, agora somos embaixadores da reconciliação, irmãos. Antes estávamos perdidos, mas agora estamos buscando os perdidos. Paulo era um perseguidor da igreja, uma pessoa que matava, uma pessoa que consentia na morte de Estevão, mas agora ele estava padecendo, aleluias, pelo Evangelho, porque um embaixador tem o ministério da reconciliação. Se você é um pregador da palavra de Deus, não pense que pregadores da palavra são somente aqueles que assumem um local no púlpito, ou somente aqueles que têm uma credencial. Não, embaixadores são todos aqueles que se arrependeram e tiveram fé em Cristo Jesus e foram reconciliados com Deus. Porque a gente tem um engano, na nossa mente, que pregadores é somente aqueles que têm algum cargo, algum papel de destaque, alguma evidência, alguma coisa. Não. Todos nós somos embaixadores. Jesus delegou responsabilidades para alguns ofícios e algumas funções ministeriais, mas para a pregação da Boa Nova, aí é toda a sua igreja. Paulo, ele não está dizendo que o ministério da reconciliação foi só para os presbíteros, para os pastores, para os evangelistas. Ele está englobando toda a igreja. Você tem uma mensagem poderosa. Uma certa feita, um rapaz falou assim, que um irmão pregava a Bíblia, e pregava somente a Bíblia. E aí esse irmão respondeu para o outro: esse é o dever de cada crente, porque, perdão da expressão, o ouvido não é pinico. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora de ministrar a palavra de Deus. Aleluia, porque nós temos uma mensagem poderosa. Nós somos representante não do Bolsonaro ou não do governo que virá, mas somos representante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele não delegou a anjos a sua mensagem. Ele delegou a sua mensagem para nós, miseráveis pecadores. E olha só a responsabilidade que temos. Segundo, o embaixador, ele prega a mensagem da reconciliação. Ele não tem poder de por si mesmo reconciliar-se com Deus,
O ser humano só pode receber a reconciliação providenciada por Deus. A reconciliação é efetuada pela morte de Cristo. Ele pode agora ser justo e justificador do injusto, como está Romanos 3,26. Deus é justo e justificador do injusto. Louvado seja Deus. Olha que coisa gloriosa. Essa é a mensagem dos embaixadores de Cristo. O que é isso? Deus é justo e justificador dos ímpios. Ser justificados por Deus é ser declarado sem culpa diante de Deus. É algo que era para ser imputado sobre você. É acreditar, imputar, colocar na conta de alguém. Aqui é um termo bancário. E aí Jesus, Deus, Ele imputa sobre Jesus o pecado da humanidade. Ele acredita em Jesus Cristo o pecado da humanidade. Ele é justo e justificador dos injustos, dos pecadores. O embaixador, ele prega a mensagem da reconciliação. O pregador ele não tem que ficar de lorota. Ele não tem que ficar inventando história. Prega Jesus. Fale da mensagem que Jesus salva o pecador. Jesus veio para perdoar os teus pecados. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa entregar sua vida para Jesus. E aí tem muitos hoje que gostam de florear a mensagem. Gosta de inventar a marmota. Igual um camarada numa vigília uma vez, que Jesus estava ali naquele momento, e de repente Jesus disse: Lázaro, e a alma, e Lázaro foi cruzando o cosmos, e foi cruzando, e foi indo, e foi atravessando as esferas celestiais, e que não sei o que, e entrou no corpo, e saiu para fora. Me poupe, né, irmãos? Pregue a Bíblia. A mensagem do embaixador é a mensagem do seu chefe de Estado. Se ele inventar de trocar a mensagem que lhe foi delegada, automaticamente ele é exonerado de seu cargo e outro é colocado no lugar. Ele não tem prerrogativa de ficar contando história. Ele está a serviço do seu país. Terceiro, o embaixador tem uma grande responsabilidade. Segundo aos Coríntios 5:20, que é o texto que nós estamos trabalhando, olha o que diz. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É como se Deus, através de nós, estivesse dizendo para as pessoas: reconcilie-se com Deus, entregue sua vida para Deus. Então ele tem uma grande responsabilidade, porque ele fala em nome do seu governo e representa o seu país. 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2 diz que o despenseiro de Deus, ele tem que ser achado fiel, aleluias, ele está a serviço de Deus, ele vai na despensa de Deus. Olha que coisa tremenda, somente aqueles que têm intimidade contigo, vai na sua despensa, no seu armário, na sua geladeira e pega algo, porque tem uma intimidade entre vocês. E Deus, traçando esse paralelo, ele diz que nós somos despenseiros porque recebemos e nós temos acesso à despensa de Deus para entregar para o povo. Aleluia, louvado seja Deus. Então você vai, recebe de Deus e entrega para o povo. Aí tem muita gente que vai lá buscar e quando pega, rapaz, acho que, deixa eu botar mais um negócio aqui, até chegar lá para entregar já mudou um bocado de coisa. E aí bagunça tudo. Ele fala em nome do seu governo e representa o seu país.
há que se ter uma responsabilidade muito grande em testemunhar do nome do Senhor Jesus, em falar em nome do Senhor Jesus. Me admira muito esses homens que fazem stand-up gospel com a palavra de Deus, que parecem animadores de auditório, é uma coisa absurda, pegam a palavra de Deus e distorce para fazer gracejo. E certa feita, se eu não me engano, Charles Spurgeon disse que chegaria um tempo em que haveria palhaços entretendo bodes, ao invés de pastores alimentando a sua igreja. Olha só a responsabilidade, como é grande. Quarto, o embaixador, ele vive em terra estranha. É um cidadão de seu país em um país estrangeiro. Hebreus 11, 18 a 10. Diz a palavra de Deus que Abraão, ele andava como que um peregrino em terra estranha. Ele andava na terra de Canaã, a terra que Deus havia jurado a ele, a seus descendentes, a sua posteridade. Mas ele andava de tal forma que ele não tinha apego por aquilo, porque ele esperava, ele estava com foco na sua cidadania, na cidade celestial, na cidade arquitetada pelas mãos de Deus, aleluia. E Filipenses capítulo 3, verso 20, fala sobre a cidadania celestial. Sabe o que o Paulo está querendo dizer em Filipenses 3, verso 20? Ele está dizendo da seguinte forma: Filipos era uma cidade da província romana, era uma cidade romana, uma cidade com bastante expressão, uma cidade de porte, e muitos haviam adquirido a nacionalidade italiana, a nacionalidade romana, e o próprio apóstolo Paulo era cidadão romano, e muitos se exaltavam porque tinham essa dupla nacionalidade, ou muitos se exaltavam dizendo: eu sou romano, eu sou cidadão de Roma. Mas o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Filipos: olha, igreja de Filipos, vocês estão aí, essas pessoas estão se gabando na cidadania terrena, mas nós somos cidadãos celestiais, aleluia. O embaixador, ele vive em terra estranha, ele está aqui, mas seu coração está lá. Ele sabe que ele está de passagem, porque ele vai voltar de onde ele veio, aleluia, louvado seja Deus. E tem muitos que estão servindo a Jesus só para o aqui e agora, né? E Paulo diz que aqueles que servem a Jesus só para o aqui e agora é o mais indigno dos homens. A nossa expectativa tem que ser os céus, tem que ser a cidade celestial, a nova Canaã. Nós estamos na terra, nós não podemos fazer compromisso e alianças com o sistema terreno mundano que jaz no maligno. Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos aqui, a gente não pode ter os extremos, ser espiritual em demasia e esquecer que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer as coisas, mas também a gente não pode ir para aquele extremo de que a gente só vai focar no aqui e agora. Não, nós temos que ser cidadãos civis, fazer as nossas obrigações como cidadãos, mas com vistas e para ir morar no céu. Louvado seja Deus, porque o embaixador, ele vive em terra estranha, ele não vive apegado com isso aqui. Quinto, não representa a si mesmo e nem fala em seu próprio nome. Ele representa o seu governo, fala em nome do seu país, e quando ele fala, a sua voz é de sua pátria. Será que a sua voz, a sua conduta, ela é condizente
com o país que você vai morar? Ou será que sua fala é totalmente contraditória ao lugar que você diz que pertence, ao lugar que você diz que vai morar? Ele precisa falar de forma correta, precisa se portar de forma correta, porque ele é o cartão de visita de um determinado país. João 12, ele não fala em seu próprio nome. João 12, e no entanto é prerrogativa do presidente da República nomear os seus ministros, principalmente os ministros, os chanceleres. O chanceler, ministro das Relações Exteriores, é prerrogativa do... E mesmo o diplomata, que é concursado pelo Instituto Rio Branco, mesmo assim, mesmo ele sendo concursado, mas mesmo assim ele fala em nome do país que ele pertence. João 12, 49 a 50 diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, Jesus dizendo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então tem muitas pessoas que estão vendo a Bíblia Sagrada, estão lendo a Bíblia Sagrada, mas na hora de pregar inventa um monte de coisa. Aprenda uma coisa: onde a Bíblia Sagrada se cala, cale-se você também. Não coloque adendos, não coloque puxadinho, não coloque nada dentro da Bíblia Sagrada. Se ela se cala, você se cala. Se a história, a teologia diz, diga que é segundo a história, segundo fulano falou, mas não diga que é a Bíblia. Porque Jesus, olha só, Jesus ele disse: eu falo o que o Pai tem me dito, eu digo também. Ele não inventava história. Ele não pode alterar a mensagem que recebeu. Só pode falar em nome de seu governo a mensagem que recebeu do seu governo. Ele não cria, só transmite. Só transmite. Gálatas capítulo 1, 8 e 9, inclusive a gente tratou isso na escola bíblica dominical. Que Paulo ele disse para a igreja de Gálata, para a igreja da Galácia: ainda que um anjo do céu, ele venha e traga um outro evangelho, além do que eu vos tenho ensinado, que seja reprovado, que seja anátema, não aceite. Então o embaixador, ele não altera a mensagem que recebe, do jeito que ele recebe, ele transmite, ele só passa. Deus é quem opera, Deus é quem faz, Deus é quem usa. Nós somos vasos de barro. Há uma excelência que é depositada em nós, que é a sua palavra, que é a presença do Espírito, mas o vaso é de barro, porque simboliza as fraquezas e fragilidades, para que a excelência seja do que está dentro de nós, e não do conteúdo, ou e não do vaso, daquele que recebe o conteúdo, melhor dizendo. Então não altera a mensagem. E sétimo, vai para onde o seu país envia. O embaixador não determina o lugar aonde quer ser enviado, é servo da missão. Hoje muitos querem ser senhor de si mesmo. Quando aceita Jesus, diz: eu te aceito como Senhor e Salvador. Mas aí só quer fazer a sua vontade. Você não disse que Ele é Senhor e você é servo?
A palavra servo na nossa Bíblia em português foi uma palavra muito colocada assim para abrandar o termo, mas o certo é escravo. A pessoa é escrava de Cristo, não escravo no sentido que nós temos da escravidão que nós vimos na história com o povo africano, com essa história da escravidão, não. Não pense dessa maneira, porque não era assim que Deus via e não é assim que os judeus tratavam a escravidão. Não tem nada a ver com a nossa compreensão ocidental. Então ele vai para onde o seu país envia. Ele está a serviço, ele está à missão. E ele não determina o lugar para onde quer ser enviado. Atos 13, do 1 ao 4, diz que na igreja de Antioquia estava vários profetas, vários homens de Deus, e dentre eles estava Barnabé e Saulo, orando e jejuando, e o Espírito disse: separe para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado, para a missão que eu tenho chamado, e orando e jejuando mais um pouco, o Espírito de Deus leva eles para aquelas cidades, porque eles sabiam que eles estavam a serviço, era servo da missão. Você é servo da missão, você é servo do seu Senhor, você, a igreja, ela é embaixadora de Cristo. E Atos 20, do 24 ao 27, para concluirmos. Mas, Paulo dizendo: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso hoje declaro que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Então Paulo, ele pregou tudo que Deus mandou, ele pregou. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ele tinha o senso da urgência. Ele sabia que ele foi reconciliado, e agora ele tinha o ministério da reconciliação, e que sobre os seus ombros pesava a responsabilidade de representar adequadamente o seu chefe de Estado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Louvado seja Deus. Esta é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém dentre nós que deseja reconciliar-se com o Senhor Jesus, ou deseja entregar sua vida para Jesus, hoje é a oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Esta é a mensagem da reconciliação, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo a humanidade. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, estenda suas mãos. Qual é o seu nome? Qual é o nome da senhora? Daniele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, está aqui a Daniele, Senhor, reconciliando contigo, ó Pai.
Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, porque nesse momento há festa nos céus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita ela da cabeça do alto, ó Deus, a planta dos pés, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, repreende toda obra do diabo contra a vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, repreende o espírito da morte, em nome de Jesus Cristo, vai queimando e repreendendo toda ação do diabo, em nome de Jesus, vai queimando agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Meu Deus santo, meu Deus, faz a obra na vida da Daniele, Senhor, vai libertando esta jovem, vai operando milagre, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Deus amado, meu Deus querido, liberta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, faz a obra, Senhor, da força, da graça, em nome do Senhor Jesus, restaura, liberta, Senhor, quebra os grilhões, desfaz toda a obra do diabo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Nesse momento a festa nos céus por uma vida que se arrepende, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai ter o sorte misericórdia. Eu vou orar e vocês fazem a gente encerra a transmissão. Sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, ó Deus amado, em favor da tua igreja, em favor dos teus servos. Deus amado, nós temos uma mensagem de reconciliação, Senhor, que nós venhamos obedecer a tua palavra e pregar que o Senhor é o Deus que veio reconciliar a humanidade, que o Senhor entregou o seu Filho amado na cruz do Calvário para perdoar os pecados e restaurar as vidas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, vai dando vitória, vai dando graça à tua igreja, assim como o Senhor, meu Deus amado, trouxe-nos em paz, leva-nos em paz, abençoa teu povo, abençoe os teus servos, ó Deus, que tenha uma semana de bênção, de vitórias e conquistas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã que nos visita, aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe a missionária, muito obrigado. Deus abençoe a irmã Daniele também, que veio aqui participar conosco, em nome de Jesus Cristo. Faça-se com as suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.